A SEDES concluiu um novo relatório com propostas para reforçar a segurança e a resiliência de Portugal. O documento centra-se em 4 áreas estratégicas: o desenvolvimento de um modelo de Serviço Nacional de Cidadania, o papel da indústria de defesa no crescimento económico, o diagnóstico do paradoxo entre criminalidade e percepção pública de insegurança e os desafios crescentes da cibersegurança. Para compreender as ideias e propostas que o relatório coloca em cima da mesa, convidámos o coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES, o Major-General João Vieira Borges. O Major-General é coordenador deste observatório, é oficial do Exército, foi comandante da Academia Militar entre 2016 e 2020, é doutorado em Ciências Sociais, mestre em Estratégia pelo ISCSP e mestre em Ciências Militares, Artilharia, pela Academia Militar, onde também iniciou a sua carreira académica e de comando. Ao longo do seu percurso desempenhou funções em unidades de artilharia, no Estado-Maior do Exército e como delegado técnico junto da NATO. É professor no Instituto Universitário Militar e preside atualmente a Comissão Portuguesa da História Militar. Está tudo correto, não está? Não. Muito bem, vamos então passar à entrevista e começar mesmo pelo princípio, sobre este relatório 2025 que a SEDES concluiu. Desta vez foi em articulação com outros 2 observatórios da SEDES, o Observatório de Políticas Económicas e Financeiras, coordenado por Carlos Tavares, e o Observatório da Indústria, Inovação e Energia, coordenado por Luís Mira Amaral, ambos ex-ministros. Para começar, quais foram as principais conclusões e o que é que recomendam para que Portugal possa cumprir e ganhar o compromisso e ganhar com este compromisso de reforçar o investimento na defesa? Muito obrigado pelo convite. Este trabalho com 3 observatórios teve exclusivamente na componente ou na área que nós trabalhamos da indústria de defesa. Indústria de defesa como oportunidade para Portugal. E quando começámos a trabalhar, esse grupo de trabalho é liderado pelo general Alfredo Cruz, com uma equipa e comigo a ajudar. A determinada altura sentimos necessidade, tendo em conta a própria evolução da situação internacional no último ano, designadamente nas áreas exatamente da indústria de defesa europeia, na sequência do relatório Draghi e depois na sequência da Resiliência 2030, na União Europeia, nós entendemos que era mais adequado, através do vice-presidente, quer do Álvaro Beleza, presidente, quer do professor Carlos Alves, trabalhar com mais 2 observatórios, designadamente, como disse bem, o Observatório da Economia e o Observatório da Indústria, assim sucintamente. E com 2 pessoas muito conhecedoras de uma realidade, com muitas lições aprendidas, e foi fundamental, digamos, termos não só o conhecimento, a experiência, mas também um sentido prospectivo de pessoas ilustres que nós temos também na SEDES. E, portanto, o relatório foi transformado um primeiro documento que, obviamente, fazia o levantamento da situação, mas era fundamental para a SEDES, como contributo de cidadania para a sociedade portuguesa, neste ambiente complicado, internacional e até nacional, nós darmos algo mais. E o algo mais foi exatamente um plano de ação. Fundamentalmente, aquilo que este documento traz novo é exatamente não só o levantamento das grandes questões, é um documento sintético por natureza para chegar ao grande público, que será apresentado em breve, porque nós não pomos isso no relatório, pomos o essencial, e eles é que o vão apresentar. Esse relatório tem depois um plano de ação. E o plano de ação passa por várias questões, designadamente as prioridades do investimento, tendo em conta o historial da indústria portuguesa. É muito importante trabalhar áreas em que nós já somos reconhecidos, designadamente as áreas espacial, a área ciber, a área aeronáutica. Portanto, há aqui
áreas em que na indústria já temos grande desenvolvimento e ligado à segurança e defesa até outras áreas como os têxteis e o calçado, que também são muito importantes, ao contrário do que algumas pessoas possam pensar. E, portanto, há aqui já determinadas áreas em que nós demos no relatório, digamos, uma sequência de prioridades. Mas os planos de ação também têm em conta depois todo o trabalho que é desenvolvido, especialmente a nível da União Europeia, por pressão também da NATO, mas é a União Europeia que nos interessa trabalhar no sentido em que é daí que vêm financiamentos, é daí que vêm apoios, é daí que vem escala, que é importante, é daí que vem inclusivamente a necessidade de trabalhar em parceria, porque é necessário escala na área da defesa, e portanto essa é também uma outra vertente. A vertente enquadradora, fundamentalmente, que eles poderão falar mais em pormenor, tem a ver com uma estratégia, uma nova estratégia de indústria de defesa. E essa tem sempre um enquadramento que é a indústria nacional. Portanto, nós não podemos falar. Temos indústria nacional Exatamente. Que consiga sustentar e absorver todos estes financiamentos que vão estar disponíveis? Já temos, na medida em que temos a IDD Portugal, a IDD Defense Portugal, que no fundo tem essa missão de trabalhar com 400 e tal atores e que tem empresas que no seu conjunto, ao trabalhar na defesa, já são 38 mil e tal empregos. E, portanto, a IDD tem feito um trabalho importantíssimo, só que, fruto das pressões internacionais, dos compromissos assumidos no âmbito da NATO, designadamente, nós agora estamos a investir, digamos, os tais 3,5 mais 1,5. Ora bem, isso implica ter uma verdadeira estratégia. É bom que haja uma orientação para as próprias empresas perceberem quais são as prioridades, perceberem quais são os mecanismos de financiamento, perceberem depois também toda a legislação que facilite todos os procedimentos, designadamente aquilo que nós agora chamamos do interesse nacional, para, digamos, ser facilitador, no sentido de não termos os tais concursos públicos em que depois ganham aqueles que apresentam propostas de preço mais baixo, mas que depois não cumprem na prática, e nós sabemos isso, infelizmente, digamos, todos os requisitos designadamente operacionais. Sr. Geral, diga, voltando só um bocadinho aqui atrás à preparação de todo esse trabalho, consegue sistematizar-me quais os pontos críticos principais que foram identificados neste trabalho? Facilmente, porque eles me apoiaram. O ponto principal para eles, é muito interessante, tem a ver com a ligação entre o Estado, a investigação e desenvolvimento / universidade ou academia e as empresas privadas. Na teoria, toda a gente já escreveu sobre o assunto. Na prática, é muito difícil, mesmo havendo uma IDD que tenta fazer as pontes, é muito difícil. Mas porquê? Eu também me apercebo disso no trabalho. Nós temos bons exemplos. Toda a gente diz que é preciso, que há colaborações. Exatamente, mas depois na prática, eu senti isso, que já estive num centro de investigação, criei um centro de investigação com António Getel em 2001, o primeiro, na Academia Militar, chamava-se Sinamil e chama-se e continua a funcionar. E na altura nós apercebemos disso, não tanto nas áreas tecnológicas, sobretudo nas áreas das ciências sociais e humanas, mas nas áreas tecnológicas, aquilo que nós nos apercebemos na altura, havia dois polos muito interessantes e que continuam a existir, que é a Universidade do Minho e Aveiro, não tirando agora outras, como o Instituto Superior Técnico, não é para excluir, é sobretudo para incluir. Porque eram excelentes exemplos, em determinadas regiões, talvez por isso, por estarem em regiões muito mais circunscritas, digamos, os polos de investigação e desenvolvimento estavam muito próximos da universidade, com investigadores que até trabalhavam nas duas áreas, e depois as próprias empresas privadas a produzir aquilo que era investigado pela academia e que, por sua vez, tinha apoio estatal. Portanto, ali são bons exemplos, mas eram exemplos muito específicos de nanotecnologia, por exemplo. Exceções à regra, não é? Eram exceções à regra. Quando nós agora precisamos de ter escala, e escala ainda por cima integrada ao nível da própria União Europeia, em parcerias fundamentais, porque não dá
para trabalhar munições, não dá para trabalhar drones isoladamente. E, portanto, isto, independentemente, por caso na área dos drones, termos uma grande empresa, a maior empresa europeia, que é a Techever. Que acabou por se destacar lá fora. Exatamente, designadamente em função daquilo que está a passar, na do Ucrânia. apoio que tem dado à Ucrânia. Mas não só, eles trabalhavam sobretudo reconhecimento e continuam a trabalhar em apoio de áreas, designadamente da agricultura, aqueles drones, se nós formos ver, e podem ir ao site, passando a publicidade, mas isto para dizer que isso continua a ser muito difícil de trabalhar. Mas a desconfiança parte das empresas para o Estado, das universidades para as empresas, onde é que ela está, até porque vivi isso depois a nível superior a nível do Exército, quando era comandante da Academia e tinha assento no Conselho Superior do Exército. Portanto, e em todas as aquisições que o Exército fazia. Ou seja, ao abrir concursos, os concursos eram condicionados, concursos institucionais, condicionados por legislação europeia. E a legislação europeia condiciona de tal maneira que depois, quando chega ao final, as empresas portuguesas, nós não podíamos, podíamos, que a França faz isso e a Espanha, fazer argumentos de interesse nacional, porque depois pagam multas e as multas são avultadas. Se há países que o fazem, como a Espanha e a França, porque também tem uma indústria de defesa muito mais desenvolvida que Portugal, países de menor dimensão como Portugal têm maior dificuldade, e quando abrem o concurso das fardas, apesar de terem feito testes de investigação, quer com a Universidade do Minho, quer com uma série de atores relacionados com os teitas e o calçado em Portugal, e fizeram um excelente trabalho com artigos de qualidade, quando abre o concurso público, obrigatoriamente tinha que ser aquele que tinha preço mais baixo e que vinha algures da Ásia, já todos sabemos de onde é que vem, e que depois chegava cá, obviamente descolava a bota passado 2 dias isso em Santa Margarida. Nos fardamentos, e nos fardamentos, outras situações. Portanto, das duas uma, ou pagamos multas consideráveis, ou passamos os concursos para agências de defesa europeia, que obviamente depois temos que pagar percentagens elevadas também, ou para defender o interesse nacional, nós, no conjunto dos países, e agora fruto desta conjuntura, penso que será mais fácil. Há de haver alteração da legislação para fazer esse trabalho de maneira mais, com maior eficiência e eficácia. São as duas coisas que são diferentes. Simplificar estes procedimentos, não é? Essencialmente. Penso que isso. Porque, aliás, tem sido uma reivindicação frequente, quem está nesta área. E isso vai, eu posso lhe dizer, as empresas no último ano têm andado muito em stands, já viu isso, muitas demonstrações, muitos stands organizados por associações civis, militares, mas depois os empresários vêm ter comigo e com as outras pessoas que ali estão, mas afinal a gente está farto de expor coisas. Está-nos a faltar agora avançar com os concursos, está-nos a faltar agora termos prioridade de interesse nacional dos concursos, portanto os próprios empresários. Mas corremos sempre o risco de estas verbas acabarem por ficar concentradas em grandes grupos e não chegarem, por exemplo, às PMEs, centros tecnológicos novos. O que é preciso fazer para que isso não aconteça? Eles estudaram isso e aquilo que ficou como mensagem é da associação, porque agora é isso que é o incentivo da própria União Europeia. Portanto, independentemente de haver grandes empresas e de se criarem novas grandes empresas para a produção de munições, para a produção de determinado tipo de equipamentos, é bom que Portugal esteja presente. É bom que as empresas portuguesas estejam presentes, porque todas essas grandes empresas vão precisar da área da robótica, da área da investigação operacional, da nanotecnologia. E, portanto, nós, se colocarmos estas empresas portuguesas que produzem X no âmbito de projetos de consórcios mais alargados, vão produzir X vezes 10, X vezes 100. E para conseguir a tal escala, quais podem ser aqui as áreas onde temos mais possibilidade de atingir essa escala? Uma das áreas que já estamos a atingir é a aeronáutica, portanto aí já todos percebemos. Outra área é a área dos drones. Também já percebemos, são factos. Outras áreas é a área da ciber, que nós temos grandes valias também, para falar em termos, digamos, ou militares ou dual, porque há aqui questões que entram na área militar e na área civil. Sim, também ia perguntar sobre essa questão do duplo. São estas as áreas
prioritárias, há outras pontuais, mas também vai depender agora das oportunidades que vão ter nesses consórcios mais alargados. Agora que falou no duplo uso, a ideia das tecnologias duplo uso aplicáveis na defesa, mas também na segurança interna e da justiça, é também defendido pela SEDES. Já quer dar alguns exemplos práticos desta abordagem? Não sei se isso já acontece. Ainda há dias o diretor da PJ, numa conferência do PPE, Parlamento Europeu, defendeu de facto que se aproveitassem estes milhões que vêm de fundos para o reforço da defesa, pudessem ser também investidos em tecnologias que também pudessem ser usadas, por exemplo, no caso da PJ, na investigação criminal. Exatamente. Há disponibilidade para isso? Há essa abertura? Temos feito desde há vários anos, como sabe, sobretudo naquilo que tem a ver com as missões desempenhadas pela Marinha e pela Força Aérea. Portanto, a Marinha e a Força Aérea trabalham muito duplo uso, quer da parte dos navios, e por isso trabalham também com a PJ, sim, em determinadas missões. É um exemplo, sim. É um exemplo, quer da parte da Força Aérea, que agora estamos a ver no terreno, exatamente, em apoio que nós estamos a ver do Serviço Nacional de Saúde, fruto de circunstâncias que não vou comentar agora, espero que sejam conjunturais. Mas isto para dizer que, para além desses exemplos de sucesso que temos, é preciso nós também termos a noção de uma coisa muito importante. Quando falamos de duplo uso, o mais faz o menos, mas o menos nunca faz o mais. Ou seja, quando falamos de duplo uso, quando falamos de aquisição de helicópteros para determinado tipo de missões civis não cumprem missões militares. Mas há helicópteros com requisitos operacionais para missões militares, os tais que agora estão a apoiar o Serviço Nacional de Saúde, que conseguem, com adaptações, também apoiar, digamos, a sociedade civil. Portanto, é preciso ter presente que há viaturas blindadas, que obviamente, se forem aproveitadas, podem também apoiar os bombeiros, por exemplo, mas viaturas dos bombeiros não servem como viaturas blindadas. O que quer dizer é que qualquer investimento que seja feito em equipamentos na defesa pode ser pensado para ser utilizado também. Exato. E não o contrário. E não o contrário, porque a dimensão operacional implica requisitos muito superiores para os equipamentos do que a dimensão civil. Mas é possível, quando nós temos os requisitos operacionais, ter digamos, também requisitos civis e proporcionar nas aquisições que esses meios, mais tarde ou mais cedo, também possam apoiar, sendo dotados, é o caso dos helicópteros, de determinado tipo depois de equipamentos complementares. E isso é possível fazer, quer com aeronaves, quer com navios, portanto, isso até com viaturas é possível fazer. E até com inovação, com tecnologias que possam ser desenvolvidas para a área da defesa, que também possam ser usadas. Claramente, o caso da cibersegurança. Do caso da cibersegurança. Isso faz lembrar um bocadinho a questão da defesa, segurança nacional, não é? A SEDES já defendeu uma revisão constitucional, não é? Para haver aqui uma visão holística da segurança nacional. Ainda continua a ser necessária haver aqui uma alteração deste paradoxo, desta separação da defesa externa, que já não é externa só, com a segurança nacional. Sim, claramente. Isso não é de agora, é de 2001. Sim. Fundamentalmente tem a ver com as ameaças transnacionais. A partir do momento em que o terrorismo transnacional deixou, obviamente, uma grande questão a todos os decisores da segurança e da defesa, que eram muito estanque na altura, portanto passámos a trabalhar, a segurança e a defesa tem que estar coordenada, tem que estar integrada. Depois veio a questão do ciber, que também não tem fronteiras, nem o terrorismo, nem o ciber. Portanto, é uma questão muito importante e já passaram 20 e tal anos e na maior parte dos países o que nós temos é estratégias de segurança nacional no seu conjunto, o que nós temos é órgãos de conselho, no caso português, do Presidente da República, tem um Conselho Superior de Defesa Nacional, mas o Presidente é Comandante Supremo das Forças Armadas, mas obviamente que tem que ter informação também da área da segurança e não só da defesa. Vocês defendem um Conselho de Segurança Nacional. Exatamente, era um Conselho de Segurança Nacional em que estariam todos os atores e não haver atores que dependem exclusivamente do Primeiro-Ministro e que só depois nas reuniões que tem com o seu Presidente é que transmite informação e depois atores que só falam com o Presidente da República. Portanto, a dimensão, a segurança e a defesa evoluiu de tal maneira que era importante a criação desse órgão. E hoje acho que há condições políticas para haver uma revisão constitucional.
não só na área da defesa, mas sobretudo até na área da segurança. A área da segurança, na Constituição da República Portuguesa, tem lacunas gravíssimas. Agora, nós nomeadamente não dar acesso aos serviços de informações, as escutas, etc., por exemplo. Também, mas há questões até mais estruturais, em termos de organização das forças e serviços de segurança e da sua ligação à defesa, que está completamente omitido na Constituição e que é normal. Desatualizada, não é? Está desatualizada. Mesmo na 7ª revisão, as questões que foram tratadas foram meramente pontuais, até por pressão externa, e tinha a ver com a União Europeia. E, portanto, passado todos estes anos... Mas podemos dizer que a Constituição, tal como está, acaba por ser um bloqueio à segurança nacional? Não é bloqueio, porque os portugueses têm uma grande capacidade de adaptação e, portanto, criamos leis e criamos instituições discutíveis até em termos constitucionais, mas que estão a funcionar. Nós isso temos feito e, portanto, há determinados órgãos que foram criados que fazem essa coordenação. Secretário-Geral dos Serviços de Segurança, portanto, nós temos vários órgãos criados discutíveis em termos constitucionais, em termos de enquadramento, mas que estão a funcionar. Nós criamos uma lei de segurança interna que também obviamente não tem enquadramento na Constituição da República. E, portanto, agora, condiciona designadamente as questões da estratégia que nós temos, um conceito de estratégia de defesa nacional. E devíamos ter. E, portanto, eu estive nesses grupos de trabalho e, obviamente, estamos sempre condicionados à defesa. Estamos sempre condicionados a uma resolução do Conselho de Ministros, quando devia ser uma lei do Estado, enquadrando como é na grande parte dos países. Não é só o exemplo dos Estados Unidos, que é diferente da visão da segurança e da defesa. E, portanto, era importante que, quando se fizesse uma revisão constitucional, e agora julgo que há condições, que se atendesse com especial atenção às questões da segurança e da defesa. Mas acho que há condições, porque temos uma maioria de direita que permite isso, porque eu ia mesmo perguntar se esta estratégia ou esta mudança de paradigma exige aqui consensos políticos e estabilidade, que não é propriamente a atual situação política, não é? Sim, poderá. Agora, falando de questões mais políticas, eu julgo que para uma revisão constitucional, havendo partidos de direita, haverá também um Partido Socialista que terá sempre um peso determinante. Portanto, esse equilíbrio numa revisão constitucional entre os 3 maiores partidos e até eventualmente mais partidos, sem estar agora aqui a enumerar, acho que todos nos entendem facilmente, eu acho que todos beneficiávamos. Agora, tenho consciência de que é matéria crítica e de que, como disse o Sr. Primeiro-Ministro, tem outras prioridades neste momento, não é? É matéria crítica porque, obviamente, para além da questão da segurança e defesa, há outras questões que vão levar a grande debate na sociedade portuguesa, designadamente a questão do trabalho. Eu já nem falo de outras, basta falar da questão do trabalho. E, portanto, isso irá levar a divisões que logo à partida podem impedir depois a evolução de todos os trabalhos a nível da revisão constitucional. Apesar de, quer dizer, toda esta discussão à volta que parte da defesa e destas metas que foram definidas agora na Cimeira de Haia, têm datas previstas, que é até 2030 temos que ter os 5%, e é para levar a sério, não é? Ou seja, isto exige toda aqui uma mudança de vários paradigmas, uma mobilização grande das empresas, das universidades, e tem que ser sempre o Governo, o Estado, a coordenar. Ou seja, podemos dizer que há outras prioridades, mas esta também é de facto uma prioridade e que pode acabar por incentivar e mobilizar todo o setor da economia também. Claramente. Isto é muito importante. É uma transformação que vamos ter que fazer importantíssima. É até 2035, inicialmente era 2032, claro. 2035, com revisão em 2029. Só o facto de termos avançado para mais 1,3 mil milhões este ano para atingirmos os 2% do PIB. E já sabem já se sabe como é que vamos atingir esses 2% do PIB? As reuniões estão a ter lugar entre vários ministérios. Estão, mas ainda não foi... No sentido de não haver um orçamento retificativo, como disse o Sr. Primeiro-Ministro. Mas isso consegue-se a partir do momento em que se fazem reajustamentos de rubricas de áreas que são complementares da defesa
com aquisições previstas, porque as aquisições de material e equipamento militar não é de um dia para o outro. Portanto, vai-se fazer a revisão da Lei de Programação Militar para o futuro, porque são custos sustentados. Se eram 4 milhões, passam a ser 5 milhões, para termos os 2%, os 5 milhões, vírgula qualquer coisa. Obviamente que isso implica que no ano seguinte se continue a fazer investimentos consideráveis e, portanto, que se façam revisões da Lei de Programação Militar. Mas, desculpa, essa alteração de rúbricas já se falou. Contabilidade criativa, o general Marcos Serronha, que esteve aqui, disse que achava que era inaceitável, ele chamou contabilidade de contas de mercearia. Engenharia financeira. Engenharia financeira, mas estamos a falar aqui de um reforço de investimento ou de aquisições de equipamento, ou seja, de investimento mesmo, de equipamento ou alterar rúbricas, como por exemplo os GNR, os formatos de GNR, serem contados como investimento na defesa. Sim, eu julgo que em tão pouco tempo não é possível, primeiro, abrir concursos públicos e antes disso redefinir todas as prioridades. Quer a nível do Estado-Maior-General, quer do Ministério da Defesa, esse trabalho estava a ser feito. Mas estava a ser feito não para ser cumprido exatamente em 2025, mas em 2029, depois foi antecipado para 2028, os tais 2%. E, portanto, mas o trabalho de planeamento estava feito. Mas o que é que acha que não será aceitável que seja contabilizado nesta fase? Ou o contrário, ou faço-lhe a pergunta ao contrário, o que é aceitável que seja contabilizado? O aceitável, designadamente, grandes investimentos na área da cibersegurança que depois podem ser, e são certamente, e o Gabinete Nacional de Segurança sabe isso melhor do que nós, são depois também trabalhados a nível de ciberdefesa. Portanto, a área ciber, que tinha uns milhões no orçamento, certamente que é uma área que pode ser adaptada. Eu não tenho os dados agora, porque estão a fazer reuniões neste momento entre os vários ministérios. A nível de infraestruturas críticas, não é? Designadamente o apoio que nós agora estamos a dar das Forças Armadas ao próprio Serviço Nacional de Saúde, pode ser contemplado. Portanto, são custos enormes, estamos a falar de centenas de milhões de euros. Estes são já 2 exemplos mas eu posso lhe dar um terceiro exemplo, que foi permitido na reunião da AIA e que não é do conhecimento público, que tem a ver com o apoio à Ucrânia. O apoio à Ucrânia são quase 300 milhões de euros. Por exemplo, os tais 300 que nós nunca incluíamos na nossa contabilidade de percentagem do PIB para a defesa, porque era uma cooperação bilateral, nem era no âmbito da NATO, era bilateral, e portanto ela foi aceite. Portanto, e isso foi muito importante então, para os países que apoiam a Ucrânia. 300 milhões? São pelo menos neste momento 250 milhões e poderão ser mais até ao final do ano. E portanto, logo aí também já estamos a ver algo que depois vai ter continuidade. E esperemos que tenha muito pouca continuidade e que haja paz rapidamente na Ucrânia. Mas que vai contar depois para o ano também esse apoio que damos à Ucrânia, não só por parte de Portugal, Espanha e todos os outros países que fazem parte da NATO. Portanto, há aqui uma série de mecanismos que não são só internos, mas que também decorrem de negociações que tiveram em Haia e que a maior parte das pessoas não tem conhecimento, nem precisa de saber por enquanto. Já estamos quase com meia hora. Isto é sempre a correr, acontece sempre isto, mas eu queria ainda voltar a perguntar-lhe, que é uma questão, esta questão do Serviço Nacional de Cidadania voluntário, que a SED já tinha... Tendencialmente. Tem sido bastante defensora deste sistema. Acha que tem hipótese disto avançar? O país, a população está preparada para este modelo, não sendo o serviço militar obrigatório, como é óbvio? Isso, a SEDES vem defendendo isso antes da própria guerra, em 2021. E nós fizemos, inclusivamente, uma sondagem, e a sondagem deu 63% das pessoas que apoiavam o Serviço Nacional de Cidadania obrigatório. Era isso que vinha no inquérito. O que nós trabalhámos um modelo. O modelo foi trabalhado com a universidade, com jovens, e depois foi trabalhado com as juventudes partidárias. Os conceitos que eles deram foram todos introduzidos no nosso modelo que tínhamos do ano passado. Portanto, temos estado a melhorar o modelo e a sua questão acho que é muito importante, porque a situação internacional e até nacional, por consequência, obviamente leva a que as pessoas até sejam mais receptivas. Ou seja, nós estamos a falar de um serviço que não tem nada a ver com o serviço militar obrigatório, estamos a falar de um serviço de cidadania em prol do Estado, nas suas diferentes funções do Estado.
alguns poderão escolher servir nas Forças Armadas, outros na administração interna, outros na proteção civil, outros na saúde, outros na justiça, como na Noruega e como na Áustria. E, portanto, isto é formação adicional aos jovens, é um serviço que prestam, mas também vão ganhar competências e depois também têm, digamos, compensações em termos de trabalho, designadamente no Estado, e portanto, são, digamos, serão devidamente valorizados esses 6 meses ou 1 ano que iriam prestar de serviço ao Estado num determinado período, enquadrado também naquilo que é o sistema de ensino nacional. Portanto, há uma questão que está a ser debatida hoje e que nós defendíamos, curiosamente, desde o início e que está no relatório deste ano, que é a questão da disciplina de cidadania, e, portanto, o Governo está a trabalhá-la e julgo que, na nossa perspectiva, no bom sentido, muito embora as 8 áreas que trabalharam a literacia económica e financeira, acho muito bem, mas também era importante estar lá a literacia de segurança e defesa. Mas pronto, não podem estar, estavam muito mais áreas, agora ficaram 8, porventura serão corrigidas, mas é importante que essa seja uma disciplina enquadrante, mesmo naquilo que é os jovens conhecerem melhor o próprio sistema político nacional. Obviamente vão ter que conhecer a segurança e a defesa dentro desse sistema político e perceberem a importância desse vetor. Isso já é importante para os jovens, em determinada altura da sua formação, em que todos são importantes, e sobretudo os professores, mas também os pais. Todos nós, em termos de cidadania, somos importantes. Os pais não podem remeter isso para os professores e os professores não podem dizer que não têm informação. Se não têm, nós estamos disponíveis certamente para dar essa formação. E depois, numa fase mais adiantada, é que era esse Serviço Nacional de Cidadania, ganhando competências, formando gente mais bem preparada, que obviamente as consequências disso é coesão nacional, é um conhecimento mais profundo daquilo que é o seu próprio país e, portanto, estarem preparados para a diversidade, estarem preparados para enfrentarem este novo mundo. Isso tem aspectos muito positivos e nós verificámos isso nos países que tinham esse Serviço Nacional de Cidadania. E que valores essenciais é que vocês procuram que os jovens consigam alcançar com este tipo de... Os valores cívicos, fundamentalmente, têm a ver com sentido de Estado, um sentido de reconhecimento da importância do país naquilo que é a sua inserção no mundo, o perceberem que os compromissos assumidos com as organizações internacionais são para cumprir, não é? Independentemente da adversidade de alguns cumprimentos, designadamente da componente militar. É perceberem, em vez de criticarem permanentemente, digamos, os decisores políticos, é perceberem a dificuldade que é para os decisores políticos nos dias de hoje tomarem decisões tão rápidas, porque o mundo muda muito rapidamente, e perceberem como é que as coisas funcionam e serem também críticos. Para serem críticos têm que conhecer como é que funciona o sistema político nacional. E, portanto, o conhecimento que é dado para alguns em disciplinas académicas, designadamente das ciências sociais, são muito poucos os que traçam esse caminho. É importante que todos, no seu conjunto, tenham esse conhecimento e depois, quando são críticos construtivos, tendo sempre presente aquilo que é o interesse nacional, e isso é importante. E acreditam que isso possa ajudar um pouco a mitigar a falta de recursos, quer para as Forças Armadas, quer para as Forças de Segurança? Também, porque esse é também um dos objetivos. O problema não é só de recursos das Forças Armadas e Forças de Serviço de Segurança, é em todas as funções do Estado, que nós estamos a sentir na saúde, na justiça, em várias áreas. E isso certamente que era um manancial. Muitos destes jovens, ao fim do Serviço Nacional de Cidadania, estariam mais disponíveis para ficar ou nas áreas que escolheram, ou eventualmente perceberem que não era aquela área que gostavam e escolherem outras, mas teriam depois, digamos, incentivos, de acordo com a nossa proposta, para depois, dentro do Estado, terem também o seu espaço para fazerem aquilo que gostam. E certamente, fazendo o que gostam, obviamente produzem mais para este país. Muito bem, vamos só agora fazer aqui um breve comentário também a outro capítulo, outro pilar deste relatório, que tem a ver com a criminalidade e a percepção de segurança. Identificaram, de facto, que há aqui uma grande disparidade entre a evolução da criminalidade e a evolução da percepção de insegurança. Quer explicar-nos a conclusões é que chegaram? Muito resumidamente, foi feito por um grupo de trabalho muito conhecedor, muito experiente, de gente das forças e serviços de segurança e também de professores,
e fizeram uma investigação porque tinham a noção clara de que havia um desfazamento claro entre aquilo que era o RASI, o relatório RASI, entre 2000 e 2024, estamos a falar de 24 anos, e aquilo que é depois a percepção. Mas como é que nós conseguíamos analisar a percepção? Então foi uma análise de todos os jornais, em termos de primeira página, ao longo dos 24 anos, em termos de notícias. Hoje temos inteligência artificial, que já é possível fazer isso em menos tempo, senão ainda estariam a fazer, não fariam em 6 meses certamente, e eles fizeram a análise e chegaram a uma conclusão que para nós foi mais chocante do que pensávamos, ou seja, aquilo que o RASI dá relativamente ao crime, atenção, o RASI é relativamente ao crime, é, digamos, um decréscimo de 1,3% ao longo destes 24 anos. E relativamente à percepção, um aumento de 130%. A percepção com base no número de notícias. Portanto, as notícias sobre crime aumentaram nos jornais 130%. E nos relatórios reduziram 1,3%. Ora bem, isto tem a ver com vários fatores. Mas um deles tem a ver com a percepção da insegurança da parte do cidadão comum. E, portanto, a percepção da insegurança é objetiva e é subjetiva, mas a grande questão que se coloca é criar mecanismos, e eles aconselham isso no relatório, é criar mecanismos para que, digamos, não haja este desfazamento entre um relatório institucional e depois uma percepção. Portanto, e esses mecanismos têm a ver com uma maior comunicação entre as forças de serviço de segurança e a Procuradoria e o cidadão comum. Isso faz, não quer dizer que seja integrado, faz de determinada maneira. Aquilo que são relatórios que se devem fazer anualmente junto da população, porque uma coisa é o crime declarado e outra coisa é o crime não declarado. Se nós fizermos junto das mulheres, de 100 mulheres, digamos, entrevistas, há muitas delas que não declararam determinado tipo de crimes, por razões várias, e portanto se fizer esse trabalho de campo, eu sei que é difícil, mas algumas universidades fizeram pontualmente... Inquéritos de vitimação. Exato. É isso que está a falar, não é? São os inquéritos de vitimação. Claro. Outra questão tem a ver com o RASI. O RASI, ao longo destes 24 anos, foi mudando de critérios. Os crimes também foram alterando. E para estes investigadores que trabalharam, isto foi muito difícil, obviamente, chegar a determinado tipo de conclusões. E depois há uma outra questão que também é muito importante e que tem a ver com a justiça. E a justiça, se for célere, e a justiça, se as pessoas sentirem que há justiça, obviamente que a percepção de insegurança está relacionada com isso, quer se queira, quer não, é muito mais baixa. Esse também é um outro aspecto. A questão da justiça, não só a celeridade, mas também outras questões que eles chamam a atenção no relatório, que são importantes para que depois haja um sentimento mais aproximado da realidade da parte das pessoas. Ou seja, a questão do crime não é a questão essencial em Portugal para a percepção da insegurança. Isto é uma das conclusões. Portanto, há outras questões que não são um crime, mas que criam insegurança. Muita insegurança. E, portanto, isso é importante arranjar estes mecanismos para não ser o exclusivo instrumento institucional ser o RASI. O RASI não é suficiente. Mas o que cria essa insegurança é discurso político, são as notícias dos jornais, é tudo junto? É tudo junto. As notícias nos jornais, mas mais do que as notícias nos jornais, são as notícias nas redes sociais. Okay. As redes sociais não são controláveis. Os jornais têm jornalistas que têm juramentos e que têm seriedade e que são julgados pelo que dizem e pelo que não dizem. Enquanto que as redes sociais estão escondidas. Há muitos cobardes e há muita gente com interesses, exatamente até políticos, e nós vemos isso facilmente quando são atos eleitorais e percebemos que, inclusivamente, existem, digamos, gente que não está neste país a tentar influenciar a mentalidade das pessoas para determinado tipo de partidos. E, portanto, isso é que é muito crítico e cria muita insegurança hoje, porque os jovens já não leem jornais, infelizmente, na minha perspectiva,
ou então leem-nos de outra maneira, e já não veem os telejornais, e portanto se calhar veem-nos também de outra maneira. Sim, nos seus telemóveis, e escolhem e exatamente aquilo que querem. Mas são muito influenciados por essas notícias que são, no fundo, grande parte delas contra-informação ou desinformação. E isso é muito mau. Diga-me uma coisa que pode ser interessante. Nesse estudo é possível saber quando é que houve picos de mais notícias nos jornais, ou seja, nestes 24 anos, ou seja, o aumento de 130% não deve ter sido linear. Não sei se é possível saber na base isso de dados deles é possível. Para identificar este período, porque a minha percepção é que foi de facto... Tivemos anos a falar em Portugal como o país mais seguro do mundo. Exatamente. Não é? Um dos países, e a certa altura, que foi nos últimos em meados de 2024, começou a entrar, talvez através da influência do Partido Chega, começou a entrar mais no discurso político. Sim, nos últimos anos. Mas afeta alguma... Afeta, nota-se claramente nos últimos anos, e nota-se também uma coisa que é muito importante e que está no relatório. Essa sim está no relatório, que tem a ver com o tempo que um determinado crime aparece nos jornais, em média. Até determinada altura, imediatamente antes, há 7, 8 anos, aparecia em 2,6, se não me engano, dias a mesma notícia de crime. Agora aparece em 4, não sei quantos dias. E, portanto, isso também faz com que aumente consideravelmente aquele valor que eu referi há pouco dos 130% de aumento em 24 anos. Ou seja, há muitos atores que usam politicamente depois esse mesmo crime, o que implica que depois vocês, nos jornais, têm que dar a notícia. Novamente, porque houve o secretário-geral do Partido A e do Partido B que falou outra vez do crime, que usou o crime como instrumento político para atingir determinados objetivos. Claro. E, portanto, vocês têm que dar a notícia. E, portanto, e isso cria uma grande insegurança, porque as pessoas veem o crime, se não veem no primeiro dia, veem no segundo, veem no terceiro, cria insegurança. Aliás, isto são dados... muito importantes para nós de alerta, e que agora podem ser trabalhados, até relacionados com as questões económicas, a própria evolução económica, social, a evolução dos imigrantes, a evolução, mas cientificamente trabalhados, obviamente, e não politicamente, trabalhados por verdadeiros cientistas sociais, e há aqui, digamos, desse relatório, há idades para as universidades trabalharem algumas teses de doutoramento. Muito interessante. Temos que terminar, mas eu queria fazer aqui também mais uma pergunta, pelo menos, sobre o capítulo da cibersegurança, não é? A SEDES teve uma participação muito ativa na discussão pública do novo regime jurídico da segurança do espaço, foi parceira do Diário de Notícias na nossa conferência na Fundação Oriente. Neste momento, as conclusões que vocês têm neste documento indicam já caminhos concretos em que Portugal deva investir mais? O João Andes trabalhou fundamentalmente convosco, foi um elemento fundamental em todo este processo. Nós tínhamos outros membros com responsabilidades nestas áreas na própria SEDES que apoiaram o João Andes, alguns em retaguarda, e aquilo que... Portanto, o que se fez foi trabalho prático. Na área da cibersegurança, a SEDES trabalhou a realização do colóquio e a realização de propostas para uma estratégia, em duas épocas distintas, inclusivamente a última, em função daquilo que foi a estratégia espanhola, obviamente que teve que haver, da parte da SEDES, novamente uma nova proposta. O Governo ainda não a tinha aprovado, ainda bem que não a tinha aprovado. Ao cair o Governo, a proposta de lei caiu, e agora a nova proposta que vai ser submetida, obviamente já tem em consideração uma série de fatores, até porque isto é matéria que evolui muito rapidamente. Servir para um desenvolvimento económico, não é? Fundamentalmente essa área, porque os constrangimentos que estavam na lei, posso dizer isso, que estavam na lei, iam criar, digamos, em termos relacionais com outros países, para Portugal, constrangimentos enormes em termos económico-financeiros. E, portanto, vamos ver a lei, agora quando for aprovada, vai dar aberturas, vai haver discussões, até de algumas pessoas, certamente, no sentido de constitucionalidade ou não, mas é importante trabalharmos em termos relativos com outros países da União Europeia, porque se pomos demasiados constrangimentos, obviamente depois teremos problemas enormes em termos económico-financeiros e desenvolvimento até. Ou seja, quer na área da cibersegurança, quer na área da defesa,
o foco é aumentando as capacidades, desenvolvendo a economia. Sim, por isso é que a SEDES visa sobretudo isso. A SEDES tem a ver com desenvolvimento. A questão da segurança e defesa entra em 2021, antes da guerra, porque o Álvaro Beleza tinha a percepção de que era cada vez mais importante para haver desenvolvimento, tem que haver segurança. E, portanto, não havendo segurança e não havendo defesa, obviamente não há desenvolvimento. É essa a lógica de uma organização que vem dos anos 70 e que, obviamente, visa fundamentalmente desenvolvimento do país, mas também enquadrada por valores de democracia, de liberdade. Foi esses os fundadores, em 70, que continuam alguns deles ainda connosco. Muito obrigada, Sr. General. Obrigada.